O título é obrigatório na redação do Enem? Disseram que tem que ter uma tal de proposta de intervenção, é isso mesmo? Qual é o tema que vai ser cobrado agora em 2019? Grandes jovens, tudo belezinha? Queridos e queridas, tenho certeza que essas e outras dúvidas devem estar te corroendo se você vai fazer o Enem agora em 2019. Bom, não tem problema, vamos falar um pouco a respeito dessa prova, falar um pouco da estrutura e falar um pouco das temáticas aí. Vem comigo, Enem é a bola da vez, leio, logo escrevo. Bom, para começar de maneira prática e objetiva, vamos a alguns detalhes técnicos aí. Pessoal, antes de qualquer coisa, já vai para a prova do Enem tendo certeza de que os caras vão te cobrar um tipo de texto que a gente chama de texto dissertativo ou uma dissertação argumentativa. Se você não deu uma olhada ainda, tá? Tem vídeo aqui no canal falando a respeito do conceito geral de texto dissertativo. Talvez seja uma boa você dar uma olhada lá, caso ainda não tenha visto. Mas já vai na certeza que é esse modelo, esse tipo de texto que vai ser cobrado. Pessoal, na redação do Enem, o título de fato não é obrigatório, tá? Fica aí a seu critério. Eu particularmente gosto de colocar título nas minhas redações. Eu acho que o título é sempre um indicador interessante do que vai ser apresentado, não é? Você consegue ganhar um pouco da atenção ali do seu corretor, mas, de fato, na redação do Enem, sem essa obrigatoriedade aí. Mas no final das contas, para você ir muito preparado e muito preparada para a prova do Enem, o mais importante é você entender que nos últimos anos o Enem, pessoal, sempre cobrou, e vai por mim, vai continuar cobrando como tema, um problema de caráter social. Por isso é importante você estar sempre o quê? Antenado e antenada. Você tem que ser uma pessoa atualizada. Para ir para a prova de redação do Enem, tem que ler jornal, tem que assistir jornal, tem que saber do que está acontecendo, né? Se você curte aí as redes sociais, siga alguma rede social de viés um pouco mais jornalístico. Você tem que ter essa pegada de saber o que está rolando no Brasil e no mundo do ponto de vista social. É justamente por isso, pessoal, pelo lance dos caras cobrarem uma problemática sempre social, é por causa disso que os caras vão cobrar ao longo da prova, vão exigir a tal da proposta de intervenção. É isso mesmo. Na redação do Enem tem que ter proposta de intervenção, né? Ela pode aparecer ao longo do texto, onde você quiser colocar, mas claro que o lugar mais adequado, né, onde fica melhor, é no último parágrafo. Então, encerrar o seu texto no Enem com uma proposta de intervenção é a grande sacada. Se você não deu uma olhada ainda no vídeo no qual eu falo a respeito de tipos de conclusão, dá uma olhada lá, pessoal, porque lá eu explico com detalhes o que é e como fazer uma boa proposta de intervenção. Pessoal, e vale saber também que existem 5 critérios básicos para correção da redação. É isso aí, os caras vão corrigir a sua redação pensando em 5 critérios ou o que o Ministério da Educação chama de 5 competências. E quais são elas exatamente? Dá uma olhada aí comigo, se liga. Pessoal, para começar, os caras vão analisar a sua capacidade de domínio da norma padrão da língua portuguesa. Sim, meu, eles vão analisar se você está escrevendo certinho, se você está escrevendo corretamente, de acordo com a tal da gramática normativa. Outra competência que os caras vão analisar, pessoal, é a compreensão do tema e do desenvolvimento desse tema. Ou seja, eles vão ver se você entendeu certinho qual é o tema e se você conseguiu desenvolver bem esse tema ao longo do quê? Ao longo de uma dissertação. Nós temos aí, pessoal, como competência também a organização das informações e dos argumentos. A grande sacada é que os caras vão ficar espertos, né? Se você consegue fazer o quê? Organizar bem as suas ideias. Não adianta você entender o tema, começou a falar, mas falou de maneira desorganizada. Então, você tem que organizar bem, principalmente ao longo dos 2 parágrafos centrais, não é? Se você for fazer um texto de 4 parágrafos, beleza, eles vão analisar se você está organizando bem essas informações aí. E claro, não adianta você aplicar bem essas informações, organizá-las, mas construir argumentos que não respeitem a lógica. Então, uma aplicação correta da lógica argumentativa
vai ser analisado também. Ou seja, os caras estão espertos na ideia de, será que esse vestibulando aqui está construindo argumentos que fazem sentido? Não adianta você embasar o seu texto em ideias que não fazem o menor sentido. Então, aplicação lógica dos argumentos, elemento que vai ser analisado aí também. E como critério, os caras têm também, pessoal, a exigência da apresentação de uma proposta de intervenção. Como eu já tinha adiantado aí, proposta de intervenção é obrigatório no Enem, tem que ter uma proposta de intervenção, não tem jeito. Lembrando que esses critérios aí, pessoal, cada um deles vale 200 pontos, né? E aí, totalizando os 1000 pontos possíveis da prova de redação. Beleza? Seguiu esses critérios aí, você tá com uma redação show de bola. E aí, nesse momento você deve estar sendo corroído pela seguinte pergunta. Fefão, mas no final das contas, tem ou não tem que respeitar os direitos humanos no Enem 2019? Como é que fica essa questão aí, cara? De fato, ao longo de muitos anos, o Enem teve essa exigência. Tinha que respeitar os direitos humanos ao longo da redação e a prova que não respeitasse era anulada, zerada, perdeu a prova. De fato, pessoal, em 2018 a gente teve uma mudança importante. Você deve lembrar da polêmica, né? Na época, ainda existia essa diretriz aí, né? E aí, ao longo do ano, surgiu lá uma liminar na justiça para derrubar essa diretriz e, de fato, derrubou. Como é que a situação tá hoje? Hoje, pessoal, se você dá uma olhada no edital que o Ministério da Educação, que o INEP divulga, né, lá na chamada cartilha do participante ou no edital lá do participante do Enem, você vai perceber que hoje, de fato, essa exigência do respeito aos direitos humanos, né, senão a prova vai ser anulada, não existe mais. Então isso, de fato, não está lá no edital. Mas o que você tem que lembrar é o seguinte: mesmo quando o Enem exigia o respeito aos direitos humanos, né, e se você não respeitasse, a prova seria zerada, no dia da prova, esse respeito aos direitos humanos aparecia onde? Na exigência da proposta de intervenção. Então você sempre tinha lá, né, alguma frase do tipo apresentando ou criando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Ou seja, pessoal, o grande lance é que mesmo que hoje você não tenha a sua prova zerada, caso você desrespeite os direitos humanos, você ainda pode ter a sua proposta de intervenção ou zerada, ou então você vai, né, perder pontos. Lembra lá, eu falei agora há pouco, cada critério daqueles 5, né, daquelas 5 competências, vale 200 pontos, totalizando 1000. Imagina você colocar 200 pontos em risco lá da proposta de intervenção porque você desrespeitou os direitos humanos. Eu nem vou aqui entrar no mérito social da coisa, eu estou falando de estratégia de texto. Pensando de maneira estratégica, vale muito a pena você seguir sim o respeito às diretrizes dos direitos humanos quando você for construir lá a sua proposta de intervenção. E eu sei, pessoal, que no final das contas tem a grande pergunta da vida, né? Qual é o tema que vai cair no Enem? Queridos e queridas, só quem sabe o que vai cair é o pessoal que está diretamente envolvido na criação, na elaboração da prova. O que a gente pode fazer são algumas análises, né, sociais do que está acontecendo hoje. Com certeza, o que vai cair na prova, pessoal, vai envolver problemas sociais que estão nos atingindo hoje, beleza? Então, fique atento ao que aconteceu no Brasil e no mundo ao longo do ano de 2019, beleza? Quais foram as problemáticas, quais foram as evidências, quais foram as ideias mais polêmicas, o que causou na mídia. Tem que ficar ligado em tudo isso. Esse é o grande caminho para você não ser 100% surpreendido pela temática. E aí, pessoal, para te ajudar, eu fiz uma pesquisa aqui, né, bem aprofundada em relação aos temas que o Enem cobrou nos últimos 10 anos aí para você. Você vai perceber que existem alguns padrões interessantes. Dá uma olhada nessa viagem histórica que nós vamos fazer juntos aqui. Dá uma olhada nessas temáticas, pessoal. Se você for, né, parar para pensar, se você der uma reparada aí, você vai perceber que de 2009 a 2018, o Enem sempre cobrou problemáticas sociais
Essa é a grande sacada. Dá uma olhada ali, ó, 2009, o indivíduo frente à ética nacional. 2012, por exemplo, né, movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Meu, se você der uma olhada em todos esses temas, pessoal, você vai perceber que problemas sociais são sempre presentes. Você vai perceber em que em cada um desses anos os problemas abordados estavam em questionamento, estavam ali em destaque na mídia no ano da prova, então é bom ficar atento. E você vai perceber também que na maioria dos casos, pessoal, os temas envolviam o nosso Brasilzão. Beleza? Então não dá para ficar só no Brasil, né? Se você der uma olhada na última prova aí, na de 2018, de fato o Brasil não estava no foco, né? Não foi o centro da prova, mas ainda assim a gente está falando de um problema social. Então essa é a grande sacada, beleza? Fique atento ao que está acontecendo na mídia, presta atenção nas polêmicas de ordem social, política, econômica, midiática e por aí vai. Dá uma olhada, fica atento, que eu tenho certeza que você vai mandar bem demais nessa prova aí. Beleza, jovens? Bom, queridos e queridas, é isso. Tá? Mais uma vez, brigadão aí pela companhia. Tá? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa o sininho, vem comigo que você sempre vai receber aí dicas, novidades, análises e afins em relação à literatura, escrita e por aí vai. Beleza? Brigadão, tamo junto e até uma próxima. Você vai arrebentar na prova do Enem, tenho certeza. Beijos, abraços e é nóis. Valeu, tchau!